partir deste momento, você passa a conhecer a história de vida pessoal, profissional e política de mais uma personalidade do nosso município. No programa Identidade Pública de hoje, recebemos o advogado trabalhista, professor universitário e ex-vereador de Araçatuba, Habib Nadra Ghanami, a quem desde já eu agradeço pela presença. Muito obrigada, professor, como vai? Eu fico feliz por esse contato e por esse convite. Apesar desse sotaque, desses traços árabes característicos, o senhor nasceu aqui em Araçatuba. Em Araçatuba, há muitos anos atrás, e faz tanto tempo que eu nem me lembro quando isso aconteceu. Não me pergunte quando, não me pergunte a data. Se for possível omiti-la, eu prefiro. Tudo bem. E em quais bairros da cidade o senhor passou a sua infância e a sua adolescência? Naquele tempo, Araçatuba era uma cidade pequena e eu tive residência em vários lugares, mas eu me lembro muito do tempo em que eu morava na rua Marechal Deodoro, e era uma rua já comercial na época, e me lembro quando o asfalto substituiu os paralelepípedos da época. E chegava na minha casa, às vezes, com a roupa respingada de piche e sabia das broncas que eu ia levar pela sujeira que acumulava na minha roupa, obtida na rua. Como toda criança, eu vivia a expectativa e o entusiasmo de ver a cidade se tornando cada vez maior e se transformando na cidade do asfalto, como ela passou a ser chamada a partir de então. Quais eram as brincadeiras de criança daquela época, as quais o senhor se recorda? Jogávamos muito futebol num campinho que ficava debaixo da linha. E a linha passava onde hoje é a Avenida Araçá. Então, ali perto da Casa Bahia, era um campinho de futebol que a gente disputava grandes partidas. E eu me lembro que o nosso time chamava-se Brasil. E eu fazia parte dele, né? E depois eu me enveredei pelo basquetebol, eu fui atleta mirim de uma equipe que foi famosa aqui, o Floresta, e depois, com 38 anos, passei a jogar tênis, e esse é o esporte que eu pratico até hoje, e que eu recomendo à juventude de hoje. O tênis viabiliza a possibilidade do exercício até uma idade bastante avançada, sem problemas nenhum. Eu estou querendo me inscrever num torneio de tênis lá em Nova York. A idade mínima de inscrição é 90 anos. Eu espero chegar lá são e ativo. E trazer o troféu para o Brasil. Vou tentar fazer isso. Os traços característicos árabes são justificados porque seus pais são libaneses. Nasceram lá. Quando eles vieram para o Brasil e por quê, doutor? Bom, o Líbano vivia um período de retração econômica muito grande, e o Brasil, a América de uma forma geral, constituía numa grande esperança, não é? E foi muito difícil, principalmente para o meu pai, que veio para cá. Ele tinha já irmãos que abriram os caminhos para ele, mas naquela época o choque de cultura era muito grande, a língua completamente diferente. E olha, esse pessoal merece aplauso, porque é muita coragem, não é? Você precisa se desprender de muitas coisas que você acumulou em termos de sentimento, claro, de história na sua juventude, e de repente você se encontra num lugar completamente novo, com hábitos totalmente diferentes, comida diferente, língua diferente, e muitos conseguiram vencer, quase todos conseguiram vencer, não é? O senhor, no seu cotidiano, conserva costumes e tradições árabes? Muito pouco, além da possibilidade de comer a comida árabe. Nós temos aqui em Araçatuba restaurante que produz comida árabe de excelente qualidade, não é? E
E é isso que eu faço, além de me lembrar dos tempos em que eu convivi com a minha família, com os amigos dos meus pais. Mas hoje a colônia está muito reduzida e praticamente ela não tem assim uma vida muito ativa, uma participação social muito grande na cidade. Mas a gente vive de reminiscências mesmo. O senhor já teve a oportunidade de conhecer o Líbano, de conhecer a terra natal dos seus pais? Não, meu irmão esteve lá e eu pedi para que ele trouxesse um pouquinho da terra, da casa onde meu pai, o chão que ele pisou. E tive uma surpresa, porque meu irmão me disse que encontrou na casa onde meu pai viveu uma sala onde ele dava aulas para as crianças da cidade. E eu não sabia desse detalhe. E aí eu acho que a minha vocação de professor vem de origem, não é? Ela é hereditária. O senhor é pai de 2 filhos, que são o Eduardo e a Renata. De alguma forma eles receberam uma educação nos moldes libaneses, alguma tradição árabe? Não, conviveram com os amigos, com um ambiente já... Totalmente diferente. E eu fui educado também num ambiente já totalmente adaptado ao Brasil, então eles são frutos de uma geração que tem todo o relacionamento dele, toda a vida deles voltada para a sociedade brasileira. Mas eles respeitam muito a língua, a tradição, a coragem de um povo que tem emergido, não é? Tem conseguido superar grandes dificuldades e eles admiram também o Líbano e gostam das suas origens. Quais as atividades que hoje eles exercem? Seguem a carreira do pai também? A minha filha, sim, está se preparando agora para concurso. Eu espero que ela é muito inteligente e eu acho que ela poderá ser muito útil ao serviço público e eu espero que ela conquiste um espaço. Meu filho está nos Estados Unidos e ele é dentista e ele tem estudado muito, ele está se tornando um cientista lá e eu sei que ele está se preparando adequadamente para ser um excelente profissional, muito estudioso, muito sério, muito responsável. E eu estou à espera dele, vai estar nos visitando dentro de alguns dias e vai ser uma alegria recebê-lo, assim como vai ser muito satisfatório receber a esposa dele, que é também dentista, é americana, ele se casou com uma norte-americana e ele vai fazer a vida dele por lá, se Deus quiser. E o senhor, em quais escolas da cidade o senhor cursou o ensino primário, fundamental, o médio? Eu iniciei no Cândido Rondon. O prédio existe até hoje, eu passo por ele e me vejo de calças curtas, subindo aquelas escadas. Eu me lembro ainda da sopa que a gente tomava nos intervalos. Fui aluno do IE, fui aluno da escola Dom Pedro II, aí depois eu fiz o curso de bacharel na Faculdade de Bauru e terminei meu curso em 1970. De lá para cá me dediquei à advocacia trabalhista, ao magistério do direito do trabalho e isto tem sido a minha vida profissional até agora. E como era o comportamento do menino Habib em sala de aula? Rebelde. Contestador, rebelde e contestador. Meu tempo de estudante foi muito agitado. O senhor era envolvido em movimentos estudantis? Eu fui presidente da associação de uma entidade estudantil, fui presidente do Grêmio 9 de Julho, do IE, e gostava muito da política estudantil. Todo jovem tem uma vocação de tentar salvar o país, de fazer com que as coisas melhorem, que a sociedade seja uma sociedade mais justa. Eu tinha esta visão, eu tinha um interesse de me dedicar à área política, porque sentia que era necessária a participação da juventude
o jovem é mais limpo, ele é mais idealista, não é? Ele tem uma visão de futuro que dá a ele um senso de responsabilidade e uma vontade íntima de participar das coisas, de integrar o sistema. Eu me envolvi com isto de corpo e alma e me envolvi com muito entusiasmo. E foi com esse propósito, então, que aos 21 anos de idade, o Dr. Habib se elegeu vereador em Araçatuba para exercer um mandato de 6 anos, entre 64 e 69. Ele compôs a 5ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba, ao lado de outros 20 parlamentares. Houve frustrações ou o senhor conseguiu realizar tudo o que sonhava nesse período? Olha, é muito difícil você dizer, você conseguiu tudo, não é? Acho que nós formamos uma Câmara que, de uma certa forma, ela teve uma participação muito grande nos atos da administração pública e constituímos, na época, talvez a Câmara mais jovem do estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Na época, o vereador Fernando Rosa, o Nelson Resalves e eu tínhamos exatamente a mesma idade. E estávamos iniciando, não é? Éramos estudantes e tínhamos assim um interesse muito grande em fazer com que o município tivesse essa força jovem para que a administração pudesse ser também jovem, dinâmica, com sentido de impulsionar o progresso dessa cidade e atingir o patamar que ela tem hoje. Nós estávamos em época de ditadura militar. Havia restrições ao poder legislativo naquela época por conta disso? De uma certa forma, sim, mas no âmbito municipal a gente sentia uma certa pressão, uma certa ingerência, mas em termos de proposituras de leis, etc., essa ingerência não foi muito grande. Mas a gente sentiu o peso da ditadura. Eu acho que a democracia é o melhor regime. Não é perfeito, talvez não seja absolutamente ideal da forma com que ela está implantada no Brasil, porque, infelizmente, os nossos políticos estão conduzindo muito mal a nossa democracia e eles estão comprometendo a democracia. Cada dia você tem contato com um escândalo novo. Todos os dias você liga a televisão, abre um jornal e constata, para sua decepção, que os homens públicos no Brasil perderam o senso da vergonha. E muitos deles, não todos, evidentemente, mas esse país precisa que essa juventude assuma o poder, participe do ambiente político e tente renovar para criar novas posturas, né? Novos costumes e varrer esse lixo humano que está aí comandando esse país há tantos anos e decepcionando e criando uma imagem muito negativa do Congresso, não é? Da administração pública. Claro, a juventude tem que reaparecer. Com certeza, ela tem que cumprir um papel importante. E eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem já se anunciando, já se propondo, não é? Já assumindo uma postura de quem quer ser líder, quem quer tomar conta daquilo que vai ser seu, dos seus filhos. Eu torço muito pela renovação. Nós continuaremos a falar da sua trajetória política e também profissional daqui a pouquinho. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em instantes. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição.
Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. O GRAAC sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Este é o programa Identidade Pública, que busca traçar o perfil pessoal, profissional e político de personalidades do nosso município. Hoje, em nosso estúdio, recebemos o advogado Habib Nadra Ghanami. Professor, no último bloco, nós estávamos conversando exatamente sobre política. E na época em que o senhor foi vereador, na época da ditadura militar, de 64 a 69, como era o seu relacionamento com o prefeito da época, Silvio José Venturoli? Eu me elegi pelo partido dele, mas eu me tornei oposição a ele. E me mantive, de uma certa forma, numa postura oposicionista. Eu queria ter liberdade, eu não aceitava naquela época participar de um grupo que dissesse amém, não é? E com isto eu acabei criando dissidências e acabei tendo uma postura de independência e achei que eu fiz bem nesse aspecto. Após a vereança, o senhor continuou a trilhar a carreira política? Houve outros cargos, outras candidaturas? Olha, a Câmara foi muito importante na minha vida porque a partir dela eu tomei a decisão de fazer o curso de Direito e de me tornar advogado. Aqui dentro eu aprendi a legislar, mas aqui dentro eu participei de várias comissões e tive a oportunidade de participar de vários congressos. E isto para mim foi algo muito interessante. Eu achei que deveria buscar uma formação profissional e a Câmara me direcionou para isto. Aí prestei o vestibular, consegui ingressar. Os 3 primeiros anos de faculdade eu permaneci em Bauru e depois eu vim para cá, trabalhei no escritório do Dr. Mauro Viol durante os 2 últimos anos de faculdade. Viajava todas as noites para Bauru, formamos um bloco e assistimos aulas todos os dias em Bauru, 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar. Chegava aqui por volta de 2h30 da manhã e no dia seguinte, 8h30, 9 horas, eu estava trabalhando novamente. A gente não consegue crescer sem sacrifícios, não é? E eu fiz um esforço porque achei que era fundamental ganhar essa formação profissional e me dedicar a uma área que eu me identifiquei com ela, que eu senti que eu tinha vocação para ela e eu não estou arrependido. A Câmara foi muito importante para mim porque ela me abriu os olhos, ela me mostrou uma diretriz e eu acabei seguindo a um certo determinismo criado pelas circunstâncias de estar aqui dentro. E por que a especialização em Direito do Trabalho, a qual o senhor cursou na PUC de São Paulo? Olha, o professor tem muito a ver com isto, não é? E a matéria também. Na época eu tive a oportunidade de trabalhar no setor e fui o advogado, provavelmente, nessa faixa enorme do estado de São Paulo, que teve a coragem de se especializar e dizer, eu não vou fazer clínica geral. No momento em que eu decidi fazer isto, muita gente dizia, você vai passar fome, porque a tendência da empresa, do empresário, é procurar um advogado que faça clínica geral, que sirva para o direito... Qualquer área.
E eu parti para a especialização. Eu pensei, vai haver, claro, alguém que vai começar a imaginar que em cada setor, se ele tiver um advogado especializado, ele tem possibilidade de ter melhores resultados. E me encorajei e abdiquei de todas as procurações que eu tinha em outras áreas e passei a me anunciar exclusivamente como advogado trabalhista. E não me arrependo disto. E além de advogado, desde janeiro de 76, o senhor é professor de Direito do Trabalho. O magistério também se tornou uma paixão, sem dúvida. Eu me emociono com isso. Eu fico pensando como será minha última aula. Em janeiro do ano que vem, eu completo 34 anos de magistério. E fico realmente pensando que vai ser muito difícil para mim deixar essa atividade. O momento em que eu utilizar o GIS pela última vez, o meu microcomputador em sala de aula, vai ser muito triste, porque isso também está dentro de mim, isso faz parte da minha vida e é algo que me emociona muito. O aluno é para mim como se fosse um filho. Eu vibro muito com aqueles que conseguem sucesso e lamento muito por aqueles que não conseguiram crescer da vida, apesar das oportunidades que tiveram. E a política também continua dentro do senhor. Afinal, em 1982, o senhor chegou a ser suplente de deputado federal. Eu participei de uma eleição e não estava preparado para ela. 6 meses antes, eu recebi um convite, foi um desafio, eu acreditava poder ser útil, acho que de uma certa forma muita gente acreditou em mim. Fiz quase 43 mil votos, eu cheguei a ser anunciado por algumas emissoras, por alguns jornais como eleito. E foi lamentável, porque acho que eu podia ter dado uma contribuição muito interessante. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: Araçatuba perde muito por não ter representação na Assembleia de São Paulo, no Congresso Nacional. Uma região sem força política, ela recebe muito pouco dos governos estaduais e federais. Então, é muito importante que o eleitor de Araçatuba concentre os votos, procure os melhores, não é? E sufrague gente daqui, porque senão a nossa região vai ficando cada vez mais esquecida e protelada, não é? O senhor também ocupou cargos na administração estadual de Franco Montoro, quando Franco Montoro foi governador, né? Como foi essa experiência? Foi maravilhosa. Eu tive uma oportunidade fantástica de conhecê-lo. Ele foi meu professor na PUC, no curso de mestrado em Direito do Trabalho, e foi um grande democrata. Eu acho que dos homens públicos que eu encontrei na minha vida, ele foi provavelmente a figura maior e um homem que merece grande respeito pela seriedade, pela honestidade dele, por aquilo que ele determinou ser o governo dele, destinado a pequenas obras. Então, ele faria a grande soma de pequenas obras e se notabilizou por isto. Só para comunicar ao nosso telespectador, o Dr. Habib foi diretor regional da Defesa Civil e também diretor regional da Secretaria do Trabalho no governo Franco Montoro. E na administração municipal de Sidney Cinte, o senhor foi presidente de um conselho municipal. Da CMDI, com o propósito de trazer indústrias para cá. Esse foi um desafio muito difícil. E a gente tentou vários contatos, inclusive trazendo para Araçatuba, fazendo um contato importante com o escritório Japão-Brasil de Comércio. E foi algo assim um pouco frustrante, porque na época as empresas tinham planos de deixar São Paulo, mas não queriam sair de São Paulo para
para se instalarem num raio muito distante. Era uma do grande aventura centro. ainda, né? Muito difícil. E por fim, o senhor tem mais de 100 artigos publicados em um jornal local de grande circulação Isso. sobre temas trabalhistas. O senhor sempre gostou de escrever? Já pensou, por exemplo, cursar jornalismo? Olha, os artigos, eu procuro fazê-los no sentido de gerar orientações, não é? Eu me bato muito pela questão que envolve o acidente do trabalho, a doença do trabalho, para mostrar que esse é um campo em que o empregador precisa se preocupar muitíssimo. Porque eu já assisti muitas cenas, eu já vi muitas coisas da minha vida e é uma situação muito traumática quando acontece um acidente na empresa, o trabalhador vitimado e o empregador, quando ele sente que ele poderia ter feito alguma coisa para evitar o acontecimento que vitima o trabalhador, que o faz perder um braço, ter alguma parte do seu corpo atingida e às vezes até comprometendo a própria vida. Eu procuro alertar nos meus artigos, eu procuro mostrar que o empregador pode ter uma ativa. Eu tive uma vez o contato com um empresário que me impressionou muitíssimo e ele me falou: eu não quero que o meu empregado gaste dinheiro para cobrar de mim aquilo que eu devo para ele. Então, o que eu faço no jornal é exatamente isso, mostrar para o empregador que ele pode satisfazer as obrigações que ele tem perante o empregado, sem precisar fazer que o empregado se socorra da justiça para isso, né? É a paixão pelo direito expressa nas palavras, no próprio jornal. O empregador às vezes questiona que a justiça do trabalho é uma justiça tendenciosa, pró-empregado, e ele não sabe que se ele tiver uma conduta preventiva, ele tem condições de obter êxito na justiça, desde que ele faça as coisas de conformidade com a lei. Então, o jornal, para mim, está sendo uma oportunidade de orientação, não é? Para que o empregador observe o que a lei determina e para que o empregado receba aquilo que é de direito dele, não é? E com isto você cria uma situação de harmonia, não é? De equilíbrio, de tranquilidade, de paz social, não é? Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Ponto final no programa Identidade Pública de hoje. Mais uma vez eu gostaria de agradecê-lo pela presença e pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Muito obrigada. Eu fiquei muito contente pela oportunidade e me proponho estar aqui no momento em que acharem interessante a minha presença. Muito obrigado. E muito obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo encontro.